Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! Ozuki Masato não era muito próximo de sua mãe, Mamako. Respondendo ao que parecia ser um formulário, ele deixou claro que as situações com sua mãe são todas regulares, e a última pergunta do papel foi a mais estranha: se eles saíssem em uma aventura, eles iriam se aproximar, mas Masato não sabia ao certo. Essa pergunta estranha do formulário foi bem respondida no dia seguinte, quando uma representante de um gabinete propôs a Masato uma coisa que todos os gamers queriam: ir para o mundo do jogo. Com o experimento que eles estavam fazendo, agora era possível, e Masato é mandado para um verdadeiro Isekai. Ao chegar, obviamente, ele fica todo alegre por finalmente estar fazendo isso, mas logo, seu barato é cortado pela mãe dele, que também vem para este mundo. O rei do palácio do teletransporte explica tudo o que eles precisam saber. Basicamente, é a beta de um jogo, e eles estão ali para testar. Masato acabou caindo como um herói regular, e Mamako, como a mãe dele. Basicamente, eles deveriam ter uma aventura para testar todas as capacidades do jogo, junto de alguns outros jogadores que foram selecionados, assim como ele. Obviamente, Mamako não sabia nada sobre jogos ou coisas do tipo, mas pegou o manual para se guiar. O rei disse que hoje em dia, todos precisavam de um estímulo inicial nos jogos, então, Masato podia pegar uma espada, e se equipou com a espada sagrada. Mas sua mãe não queria ficar de mãos vazias, e acabou pegando as duas que faltavam, mas queria usá-las para cortar comida. Na batalha tutorial, Mamako mostra maestria na hora de derrotar as criaturas, mas Masato não era tão forte assim. Ele fica chateado por isso, é claro, mas fica mais ainda por saber que sua mãe está escondendo algo dele. Por algum motivo, ela estava aqui, e os organizadores do jogo sabiam o porquê. Ela não sabia como explicar direito, até que Masato acabou machucando ela com suas palavras. Mamako, muito triste, explicou que o jogo era para aproximar mãe e filho, para que pudessem passar por isso juntos. Obviamente Masato se sente muito mal com o que fez, e aceitou que sua mãe estivesse no seu grupo. Agora era uma aventura para mãe e filho. Na primeira cidade do jogo, Mamako sabia o que fazer, pois estava andando por aí com o guia do jogo, e a primeira coisa era ir até a guilda de aventureiros. Masato estava bem empolgado, mas Mamako queria mostrar quem mandava naquilo, e acabou quebrando tudo. Por sorte, quem cuidava da guilda não era um NPC, então não haveria punições. Masato escolhe o seu grupo, e sua mãe fica um pouco desconfiada sobre o gosto do seu filho por mulheres, e talvez eles tenham aquela conversinha. Sem piedade nenhuma, Mamako reprova todas as primeiras selecionadas. A última candidata era Porter, uma garota com passiva de mercadores e uma bolsa que poderia carregar muitos itens de qualquer peso. Ambos acharam ela bem útil e Porter foi aprovada, mas Mamako acabou se confundindo, dizendo que seria noiva do seu filho e não parte do seu grupo. A próxima candidata era Wise, uma maga, mas por algum motivo, Masato não tinha boas esperanças nessa ficha, então, tentou jogar fora. O papel sempre se restaurava, como se fosse magia, até ele pisar no papel e se revelar como Wise disfarçada. Para se vingar, ela o teletransporta junto dela só para pisar em seu rosto também, mas eles acabam entrando em uma conversa profunda. Ela também foi enviada como jogadora teste para esse jogo, e também disse que o objetivo dele era se aproximar com sua mãe, mas acabou se afastando da sua. Enquanto isso, Mamako estava muito preocupada com seu filho, então decide usar suas habilidades para achá-lo. De alguma maneira, ela consegue usar sua espada da terra para revelar onde Masato estava, e ainda desenvolveu uma habilidade para sempre saber onde seu filho estava. Wise foi presa por descumprir ordens do jogo, mas ainda assim, Masato e Mamako estavam dispostos a colocá-lo em seu grupo, e Wise aceita. Eles foram para a dungeon mais próxima, caçar e evoluir, mas quando caíram, estavam em breu completo, até Mamako desenvolver sua segunda habilidade de mãe, a luz materna. Lá dentro, eles acabam encontrando poucos monstros, que são derrotados facilmente pela mãe, mas de repente, o boss da dungeon aparece, um slime gigante. Com seu ataque, ele derrete as roupas de Mamako, e mãe e filho ficam em uma situação bem constrangedora. Mas com trabalho em equipe, e é claro, a fúria de Mamako, ela consegue derrotar a criatura. Depois disso, eles recebem a missão de ir para a próxima vila, e lá, Mamako estava mais preocupado em comprar comida para cozinhar. Mamako havia feito um típico café da manhã japonês, e Masato não poderia acreditar que essa era sua primeira manhã dentro de um RPG, mas não parecia tão ruim assim. Na hora de comprar os equipamentos, Mamako estava testando roupas um tanto quanto pecaminosas, e ainda acabou com uma roupa presa na cabeça.
No fim, eles compram roupas adequadas, mas ao voltar de uma liquidação de roupas, Mamako é recebida pelo seu filho com insultos novamente, dizendo que ela estava sendo inconveniente. Obviamente ela fica bem triste, e para fazer as pazes entre os dois, eles tiram um momento juntos, e funciona, pois toda vez que ela fica feliz, Mamako brilha. A missão era acabar com a Imperatriz da Noite, que havia ameaçado a vila dizendo que queria seu rapaz mais bonito. Obviamente, o prefeito queria fazer eles ficarem na cidade de graça para derrotarem a vilã, e Masato topa. Para relaxar, eles vão até as termas de Mama, mas todas entram na mesma terma que ele, deixando uma situação um pouco constrangedora. A Imperatriz da Noite não estava no guia e não era um monstro, o que era bem estranho, além de ser uma maga. Enquanto isso, ela estava fazendo sua próxima vítima, outra NPC, e não tinha nenhuma intenção de se reconciliar com sua filha, que estava próxima dali, Wise. Wise queria sair para dar uma volta, mesmo antes de enfrentarem a inimiga pela noite, mas era sobre isso que ela estava preocupada. Depois, todos foram reunidos, e ela revelou ser filha da Imperatriz da Noite. Wise disse que sua mãe era horrível, e antes do jogo, ela gastava todo o dinheiro em clubes e se divorciou do pai de Wise. Ela foi morar com ele, mas em um dia remoto, sua mãe voltou para tentar fazer as pazes, mas na verdade, só queria arrastar ela para esse jogo e ganhar muito dinheiro com isso. Obviamente, para Wise, sua relação com sua mãe havia acabado, mas Mamako prova que o laço entre uma mãe e seus filhos nunca acaba, e a missão deles era reconciliar as duas agora. Mas enquanto isso, a Imperatriz da Noite não tinha o mesmo pensamento. O grupo encontra a freira empalada, e depois de Wise reanimá-la, eles conversam sobre a Imperatriz da Noite, Kazuno. Aparentemente ela estava usando um tipo de trapaça e manipulando os NPCs, e isso, quando retornasse ao mundo real, poderia lhe custar milhões em multas. Mas para resolver isso de forma positiva, o grupo de Masato poderia tentar acabar com os problemas de forma carinhosa. Shirazi usa sua magia para invocar Kazuno. Obviamente a Imperatriz não estava nada contente, e logo começou um combate contra o grupo. Mas no meio de toda a confusão, ela aprisiona Masato e Wise junto dela em uma sala que dizia realizar os desejos, e era por aqui que Kazuno conseguia suas trapaças. Ela diz que poderia usar isso até na vida real, mas o ponto era que Wise exagerou anteriormente, e agora, Kazuno estava ressentida e não queria nem tê-la como filha, e a nocauteia. Com Wise caída, Masato acaba ficando encurralado pelos poderes de Kazuno, mesmo tentando fazer um discurso. No momento em que ia ser frito, Mamako aparece quebrando tudo. Com a força e motivação de Mamako, junto de um discurso de mãe, todos conseguem fazer um trabalho em equipe perfeito e derrotam Kazuno, que finalmente cede aos seus sentimentos de mãe, mas no fim, as duas acabam em uma briga sem fim novamente. Aparentemente Wise e Kazuno cumpriram seu objetivo, e Kazuno até saiu do jogo, mas Wise decidiu ficar para continuar nessa jornada junto de seu grupo. Mas nesse momento, era a hora da próxima missão dada por Shirazi, e Mamako estava muito animada, e Masato finalmente estava começando a gostar dessa aventura com sua mãe. Mamako era mais forte que todos ali, ganhando as batalhas sozinha, e Wise e Masato estavam até tendo uma crise existencial por causa disso. Mas uma oportunidade cai do céu, literalmente, convocando heróis para o teste de admissão da academia, e Masato finalmente se empolga. Ao chegarem na academia, coincidentemente, eles tinham vários itens que o grupo precisava, mas a coisa que mais chamou a atenção de Masato foi uma linda garota que apareceu, Medi. Eles se apresentaram, e apesar dela ser bem gentil, sua mãe não era tanto assim, e falou um monte no ouvido de Masato. Mas agora a preocupação era a matrícula. Eles ficaram todos na mesma turma, junto de Medi, apesar dos NPCs não estarem todos carregados, mas a pior parte ainda era Medimama, que mesmo não podendo entrar na sala, estava lá para atazanar a vida de Masato. Todos estavam tentando ganhar pontos durante a aula, mas Medimama estava forçando todos a pararem com suas magias, e deixando somente sua filha falar. Masato estava quase cedendo aos status negativos, mas antes de dormir, Medimama ainda deixou bem claro que continuaria com isso, para livrar sua filha do que não era importante. Na hora do recreio, Masato é chamado para encontrar uma heroína misteriosa no pátio, mas obviamente, era sua mãe. Shirazi aparece para dizer que é a diretora da escola nesse momento, e disse que na verdade, essa academia era só uma distração mesmo, e que na verdade, a missão deles era tratar dos assuntos de mães e filhos que os desenvolvedores não poderiam, além de cuidar de alguns bugs. Mamako entra na sala, e fica como ouvinte. Ela senta ao lado de Medimama, e mostra sua superioridade só ignorando os comentários da mãe desnaturada, que se sente incomodada.
De alguma maneira, uma habilidade especial de Mamako estava impedindo os planos malignos de Medimama, mas mesmo assim, Mamako rouba toda a atenção da aula para si, e consegue responder todas as perguntas, ficando em primeiro no ranking de notas e deixando todos bem tristes. Masato queria fugir de sua mãe o quanto antes, pois não queria ser visto com ela indo para a escola. No caminho, ele encontra Medi, que foi gentil e estonteante como sempre, mas as mães apareceram para acabar com a vida escolar dos sonhos de Masato. Mas esse não era o único problema. Masato parecia ouvir uma voz sussurrar em seu ouvido falando coisas maléficas. Até na aula de culinária, a única que conseguiu se dar bem foi Porter, pois o resto do grupo falhou miseravelmente. Além disso, Medi estava com tudo de novo, mas sua Mei estava trapaceando para ela, obviamente. Porém, com uma ajudinha da outra habilidade de Mamako, o grupo consegue fazer coisas impressionantes também. E ainda assim, Medi continuava sendo repreendida por sua mãe. Na hora de comer, Shirazi aparece para tirar as medidas de Mamako, e Masato já sabia o que vinha por aí. Era aula de natação, então, obviamente, as mães apareceram com roupas de banho, mas novamente, Mamako ganhou na atenção. E novamente, Masato ouviu aquela mesma voz maléfica. A disputa era para ver quem matava mais monstros marinhos na piscina. Estava tudo bem acirrado, e Masato estava sendo muito incentivado por sua mãe, mas Medi estava sendo reprimida. Ela revelou uma fala muito maléfica sobre sua mãe, pois estava de saco cheio, mas tudo é interrompido pelo chefão. Com a ajuda de sua mãe, Masato consegue fatiar o chefão e ficar em primeiro no ranking. Sua mãe ficou muito feliz por ele, mas a mãe de Medi a castigou por não estar primeiro e todos perceberam que ela estava muito abalada. Mamako também percebeu, junto de Masato, como ela agia estranho às vezes, e eles flagraram ela tendo um surto de raiva, como se estivesse perdida. A pauta da segunda reunião nas termas era Medi e sua mãe, que todos concordaram em ajudar, mesmo que fossem se meter no assunto. Haveria um festival escolar, e dessa vez, as mães estavam inclusas. Mamako pensou em fazer um café junto de seu grupo, e obviamente, Medimama ficou com inveja e decidiu fazer o seu também, apostando que iriam vender mais. Só que Mamako estava pouco se importando para isso e nem sequer respondeu, mas deu para perceber a decepção no rosto de Medi. Como Mamako era extremamente popular, já no começo do festival se formava uma fila enorme em frente ao seu café e diversos clientes pediam vários pratos ao mesmo tempo. É claro que Medimama ficou com inveja, e até matou Masato com sua magia de morte, mas ele virou um fantasma, por ter morrido várias vezes para Wise. Elas não o estavam vendo, então ele ouviu tudo, a mãe de Medi pedindo que ela seduzisse Masato para ele e seu grupo perderem. Mais tarde, Medi faz exatamente isso, mas ele já sabia de tudo, e acabou confrontando Medimama, que mesmo perdendo nas lojas, ainda queria tentar ganhar no concurso de beleza. Obviamente, mesmo sem estar na competição, Mamako aparece de repente e ganha de Medi, deixando Medimama enfurecida. Com isso, Masato corre com Medi para o longe o mais rápido possível. Obviamente era por causa da mãe de Medi, e o grupo tem uma conversa muito agradável com ela, dizendo que podem contar com eles como amigos dela. Mas é claro que o momento tinha de ser estragado pela mãe desnaturada. Porém, ela é interrompida por Mamako, que aparece equipada com suas espadas. Medimama disse que fazia aquilo tudo só para poder dizer que era a mãe número 1, e não importava que sua filha precisasse sofrer por isso. Essa foi a gota d'água, e usando toda a sua fúria interior, Medi se transforma em uma criatura monstruosa. Sua mãe não ficou assustada ou algo do tipo, mas culpou sua própria filha e o grupo de Masato pelo que estava acontecendo agora. Ela ainda tenta atacar Masato, mas Mamako iria cuidar dela enquanto o grupo cuidava de Medi. Mamako ainda estava sendo superior, parando as magias de Medimama somente com as palavras. Enquanto isso, o combate contra Medi não ia nada bem, pois Wise já estava sem mana e os ataques monstruosos eram bem poderosos. Mamako acabou despertando outra habilidade, que vem quando uma mãe precisa dividir seus sentimentos com outra mãe, a palavra materna. Com ela, Medimama consegue ver tudo o que fez de errado, e lembra do seu amor pela sua filha. Ela tenta parar Medi, mas é claro que era tarde para ela ser uma boa mãe nesse ponto, e antes das palavras de sua mãe chegarem em Medi, Masato precisava dar um jeito nela. Medi decidiu se proteger com uma barreira, mas com uma ajudinha de Mamako, Masato consegue realizar seu ataque enquanto dizia que Medi precisava colocar seus sentimentos para fora, para finalmente se curar dessa angústia. Depois disso, ela cai derrotada nos braços da mãe. Medi não havia perdoado ainda, mas já era um começo. Aparentemente, a forma que Medimama encontrou para ser uma boa mãe,
Foi criar sua filha para ser exemplar, e achou que esse jogo seria uma boa oportunidade de se aproximarem, até ela acabar desse jeito. Segundo Masato, ela estava sob a influência do cajado, que a corrompeu de forma anormal. No fim, tudo ficou bem, e Medimama pretendia deslogar logo depois disso, mas Medi decidiu acompanhar o grupo em sua jornada. Como sempre, Mamako estava roubando toda a glória da batalha, e eles precisavam de uma maneira de ficarem mais fortes. Eis que, de repente, outro folheto aparece, falando sobre uma dungeon que realiza desejos. Mesmo sendo um golpe, eles foram, e por sinal, Shirazi também estava lá, mas dessa vez nem ela sabia alguma coisa sobre o evento. Eles decidem entrar na masmorra da torre, mas Wise disse que viu o futuro, e previu que Makomo vai derrotar tudo facilmente, e no fim, ela vai estragar o desejo. Nenhum dos andares tiveram ameaças muito gritantes, e eles conseguiram avançar facilmente. Até o andar que eles encontraram outra jogadora, ela dizia fazer parte de um grupo que se rebelou contra as mães, e seu nome era Amante. Mas quando se deparou com Mamako, saiu correndo de medo, mas prometeu que eles finalizariam a dungeon antes deles. Aparentemente as mães preocupadas do lado de fora da torre estavam procurando por esse tal grupo, os rebeldes, a Rebelle. Eles precisam parar os filhos rebeldes, tanto para levá-los de volta às suas mães, quanto para dificultar a chegada deles no andar final. Mas para isso, eles precisariam de ajuda, e Shirazi sugere que eles criem uma guilda e comecem a recrutar. Com alguns presentinhos e muita animação, o grupo conseguiu se estabelecer na casa, mas aquele lugar ainda era horrível de se viver, e eles tinham que dar um jeito nisso. E todos vão a uma loja para comprar artigos para deixar o local mais agradável. Enquanto os outros estavam na loja, Wise e Mamako parecem ser surpreendidas por uma visita indesejada. E coincidentemente, o grupo que estava fazendo as compras encontra Amante, e lá, ela deixa escapar que mandou um assassino para a base deles. Nenhum deles fica preocupado, já que Mamako era muito poderosa, até Wise chegar e dizer que a coisa tá feia. Ao chegarem, realmente, Mamako estava prestes a ser derrotada por um vendedor ambulante, que estava prestes a convencê-la a comprar uma bola de cristal falsa, mas a pior parte é quando ele escapa e Porter percebe que aquilo é uma bomba. De alguma maneira, Mamako consegue acalmar a bomba com sua habilidade de cafuné materno, e todos ficam bem. Mas na verdade, esse não era o último trunfo de Amante, que aparece para falar que viriam mais assassinos, mas sai correndo de medo de Mamako. Logo, uma explosão é escutada na base da guilda, e os assassinos disseram que estavam com toda a cidade de refém, com bombas espalhadas por toda parte, e para solucionar isso, só os satisfazendo. A primeira coisa seria Mamako se vestir de empregada também. Em seguida, ela preparou comida, e todos acabaram se lembrando de suas mães. Mas depois ele pediu que ela fizesse algo na cama, e ela sabia exatamente o que fazer, colocá-lo para dormir. Impressionantemente funciona com todos, e no fim do dia, eles vão embora e recolhem as bombas no caminho. No dia seguinte, várias das mães aparecem agradecendo por terem recuperado seus filhos, os fizeram se desculpar e ainda entraram para a guilda para ajudar a passar pela dungeon da torre. No caminho, deu para perceber que isso já não ia dar certo, e os filhos dessas mães também não estavam lá, pois disseram que já tinham outras coisas para fazer, mas Ato só não sabia o que. Ao chegar bem perto da torre, uma das mães diz que deixou as janelas de sua casa aberta, e queria voltar lá. Wise é chamada, e o que era um pedido para fechar janelas, acabou se tornando uma fila para teletransportes e Wise ficou sobrecarregada. Enquanto isso, Amante estava tentando fazer uma armadilha com as bombas, mas acabou escorregando naquela mesma escada de novo, ativando o detonador por acidente e se explodindo sozinho. Eles nem haviam entrado na torre e todo esse caos já estava instaurado. Liderados por Masato, o grupo e todas as mães estavam a caminho do próximo andar da torre, e Amante estava afundada nos escombros que eles usaram para subir, mas ela acabou usando o teletransporte para passar na frente. Todas as mães estavam cansadas do caminho, então decidiram dar uma paradinha. Para aproveitar o atraso deles, Amante plantou uma armadilha no andar seguinte, mas como estavam demorando, ela acabou se lascando sozinha. E enquanto isso, todos estavam fazendo um piquenique bem agradável no andar de baixo. Na hora de lavar a louça, Amante cai das escadas, dizendo que ela mesma caiu na armadilha, pois eles estavam demorando muito para subir. Amante começa a confrontar Mamako, e para começar, ela propõe uma competição de lavar pratos. Na hora da competição, Amante se mostrou muito rápida no serviço, mas com um simples levantar da espada, Mamako já havia lavado toda a louça. Obviamente, Amante pediu uma revanche, e dessa vez era lavando camisetas. Ela fez tudo o possível, mas sem delicadeza alguma, e na hora de mostrar como se fazia, Mamako acabou ganhando de lavada de novo, literalmente dessa vez.
Andando pelos andares que se seguiram, Sherazade recomendou que eles pisassem em uma armadilha específica. No primeiro momento, todos se sentiram mais leves, mas depois perceberam que esse piso tirava partes de seus equipamentos, ou seja, no final, eles estavam quase sem roupa. Eles acabam encontrando a Amante também, mas ela tinha seu trunfo final. Ela havia transformado todos os filhos das mães dos grupos em monstros, e estava usando seus sentimentos ruins por elas para enfurecê-los. Com as magias de Wise e Mehdi, os monstros ficaram distraídos por um tempo, e Mamako tomou a frente, dizendo que a melhor maneira de derrotá-los era com a palavra. E assim, ela cedeu a Madura para todas com sua habilidade. Com isso, os filhos rapidamente foram derrotados pelos abraços apertados de mãe, mas ainda havia o maior problema, o desejo que a Amante ia fazer quando chegasse ao topo: apagar todas as mães. Se apressando para chegar logo ao topo, eles acabam pisando em uma armadilha que separa todo o grupo em um labirinto, mas com suas experiências. Masato sabia que sempre dava certo no final, ele acaba encontrando sua mãe, mas na verdade, era uma armadilha, e logo, muitas cópias de sua mãe se acumulam atrás dele, até que a de verdade aparece para resgatá-lo. Depois disso, todo o grupo se reúne, e Wise e Mehdi dizem que acabaram com a raça das cópias, mas Potter fala que só ficou bem, e Masato acha estranho, pois ele foi resgatado por sua mãe verdadeira. Chegando na porta para o desejo, eles encontram Amante, a líder dos rebeldes, pronta para enfrentá-los. Ela era muito poderosa, e quando Masato percebeu seu poder, era tarde. Ela refletiu a maldição de morte em Wise e Mehdi, as tirando de combate. Seu poder era refletir, desobedecer. E falando em desobedecer, Amante fez uma proposta interessante para Masato: se livrar da mãe dele, para que ele finalmente pudesse ter sua aventura dos sonhos. Óbvio que algumas coisas deram errado, mas segundo Masato, essa era a graça de uma aventura: ser imprevisível e deixar todos em uma situação que nunca foi vivida antes. Ele desculpou sua mãe por todos os momentos que ela roubou, mas mesmo assim, iria roubar essa cena. Mamako ficou extremamente irritada com Amante, mesmo sabendo que ela tinha seus motivos, e decidiu dar uma bronca. A bronca foi tão poderosa, que a rebelde nem conseguiu refletir, e ainda abriu a porta final da torre. Amante sai correndo para fazer seu desejo, mas Masato chega antes para impedi-la, porém sem ideias. Mamako lembra do que Wise disse no começo, de que eles acabariam com ovos para o café da manhã, e acaba desejando isso, tirando o prêmio de Amante, mas deixando ele deprimido também. O grupo rebelde ainda estava de pé. Amante era uma das 4 líderes, ou seja, ainda tinha uma missão pela frente. Agora, a jornada com a mamãe estava bem mais divertida, e Masato estava começando a se conformar com tudo isso.